nessa noite eu quero ministrar uma palavra, e eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 20. E eu creio que a ocasião, ela é oportuna para a palavra que eu entendo do Senhor, para entendermos juntos. Evangelho de João, capítulo 20. Então, você que está com a sua Bíblia, abra, por favor, nos acompanhe na leitura. Você que não tem Bíblia, a projeção com certeza colocará o que nós vamos ler no Data Show, então você pode acompanhar e assim todo mundo pode ler e conferir o que está escrito na palavra de Deus na Bíblia. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É importante que a gente tenha a Bíblia, é importante que a gente leia a Bíblia e é importante que a gente sempre confira o que está sendo dito para termos certeza de que aquilo que está sendo ensinado para nós está de fato na palavra de Deus. Amém? Você encontrou? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Eu vou ler na King James, tá, Isa? Vamos lá. Vou ler na NVI, melhor. Diz assim, a partir do versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, diga, Jesus chegou. Colocou-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei quem? O Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, Jesus, ele se torna homem, ele nasce de uma mulher, ele habita nessa terra, e ele separa para andar e caminhar junto com ele alguns homens comuns, como eu e como você. E num período de 3 anos e meio aproximadamente, Jesus revela para esses homens, para esses 12 discípulos, a missão dele. O que é que ele tinha vindo fazer? E Jesus, em alguns momentos, ele declara assim, eu vim buscar o que estava perdido. Diga, a missão de Jesus é buscar aquele que está perdido. Tudo bem? E aí então, é chegado o momento em que Jesus enfrenta a cruz. E ele é crucificado, irmãos. A Bíblia diz que ele nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Mas ele enfrentou a cruz porque ele tinha uma missão. E a missão era buscar e salvar aquele que estava perdido. E aqueles homens que andaram com Jesus, que entendiam a missão de Jesus, agora se veem sem o seu mestre. Jesus é crucificado numa sexta-feira, e aí os seus discípulos, com medo dos religiosos daqueles dias, com medo de possivelmente também serem perseguidos, presos e mortos também, nós lemos aqui, eles se trancafiam dentro de uma casa, dentro de um lugar, e eles ficam ali, com medo. Então Jesus é crucificado na sexta-feira à noite, e agora é domingo à tarde. Nós lemos, era o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. E era na parte da tarde, e os discípulos de Jesus, e mais alguns que já tinham se tornado discípulos dele, estavam trancafiados no mesmo lugar, com medo. Mas ao mesmo tempo, com um sentimento de luto. Aquele que havia treinado eles, aquele a quem eles viram operando milagres, ressuscitando mortos, libertando, curando, aquele que apresentava a vida de Deus, estava morto.
E eu acredito que eles estavam com medo ali dentro daquele lugar, fechados, em pleno domingo à tarde. Era o terceiro dia que Jesus havia morrido. Ele morreu na sexta, sábado e domingo. E então eles estavam com medo. Mas eu acredito que um sentimento de luto muito forte também estava pairando sobre eles. Talvez eles estivessem lembrando daquilo que eles tinham vivido com Jesus. Lembrando de milagres que Jesus operou e que eles estavam presentes. Mas ao mesmo tempo sem esperança do que seria da vida deles a partir daquele momento. E a Bíblia diz que nesse dia, no domingo à tarde, 3 dias após a morte do Senhor, quem é que adentra as portas trancafiadas? Quem é que ultrapassa as paredes de pedra? O próprio Jesus, que havia ressuscitado. Eles estão ali reunidos naquele sentimento de luto, e de repente quem entra? De novo, faz conta que vocês sabem. Eles estavam ali trancafiados, domingo à tarde, chorando, com medo, pensando, sem esperança. E de repente, quem é que ultrapassa as portas trancafiadas? Jesus. Porque ele havia ressuscitado. E quando Jesus se apresenta diante deles, Jesus diz: paz seja com vocês. E claro, o corpo dele era um outro corpo, era um corpo glorificado. Então Jesus mostra a palma das mãos para dizer: olha o buraco, olha a marca do prego das minhas mãos. Mas Jesus também mostra a lateral dele, que havia sido rasgada com uma lança pelo soldado na cruz. E aí aqueles discípulos então é tomado de um novo sentimento, um sentimento agora de esperança e de alegria. O nosso mestre ressuscitou. E aí quando Jesus vê que eles estão alegres, Jesus fala mais uma vez: paz seja com vocês. E quando Jesus fala isso, ele diz algo incrível. Ele diz: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus então soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Bom, é interessante a gente observar com muita calma esse episódio, porque Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aquele que estava no meu espírito, a presença do Espírito de Deus, agora também entra e penetra o ser de vocês. E ele fala: da mesma maneira como o Pai me enviou, eu vos envio também. E aí eu quero falar sobre esse soprar do Espírito, né? Quando Jesus sopra do Espírito sobre esses discípulos. A gente precisa entender que quando Jesus sopra do Espírito sobre os discípulos, o que ele estava fazendo? Primeiro, transferindo vida. Aquele que havia morrido pelos pecados da humanidade, agora havia vencido a morte, e ele carregava com ele a vida, porque ele estava o quê? Ressurreto. Mas é muito mais além, irmãos. Por quê? Quando nós lemos Gênesis, nós vamos observar que Deus, ao criar o homem, ele pega o homem, pega o pó da terra, constrói com as suas próprias mãos um boneco de barro. E então a Gênesis diz que Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida. Deus sopra sobre um boneco de barro o Espírito. E aquele boneco de barro passa a ser alma vivente. Você está comigo ou não? Não sei se você estava aqui no culto retrasado, mas eu preguei sobre somos seres integrais. Ou seja, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito.
Amém? Muito bem. Mas quando Deus cria Adão e mantém um relacionamento íntimo com Adão. E por que Deus deu para o homem o espírito, irmãos? Porque quando Deus criou os animais não têm espírito. Porque quando Deus criou as árvores, Deus não colocou espírito nas árvores. Mas Deus criou com as próprias mãos o ser humano. E nele colocou o espírito, por quê? Porque Deus é espírito. E a única maneira do homem se ligar, conectar em Deus, é por meio do espírito do homem. E quando Deus cria Adão, depois, né, a gente, creio que a grande maioria sabe da história, Deus fala, não é bom que o homem viva só, ele está muito tranquilo, vou arrumar uma dor de cabeça para ele, né? Não é só banho de água fresca, tomba o homem, rasga e tira de uma costela de Adão, e Deus cria a mulher. Aleluia! O que seria de nós, irmãos, sem as mulheres? Mas a gente precisa lembrar que elas não seriam, nem existiriam se não fossem os homens. E aí Deus começa a se manter relacionamento íntimo com esse casal. Então o espírito desse casal está vivo e Deus se relaciona com eles. Deus mantém comunhão com eles. Mas Deus dá uma ordem para o casal. Não comam de uma árvore que existe no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Não era apenas a morte física que Adão iria experimentar, mas a pior morte de todas, a morte espiritual. Se o homem morresse no espírito dele, aqui dentro, ele perdia a conexão com Deus. É uma morte pior do que a morte física. O homem não foi criado, irmãos, vamos abrir um parênteses. O homem não foi criado para experimentar a morte. E é exatamente por isso que quando nós perdemos alguém que amamos, existe um sentimento, o sentimento do luto, para mim é um ponto de interrogação, porque a gente não experimenta a morte, a gente não sabe o que é a morte. E por que a gente não sabe o que é a morte? Porque Deus não nos criou, nos projetou, preparados para lidar com a morte. Mas porque o homem pecou, desobedeceu a Deus, então o homem experimentou a morte espiritual como a morte física também. E por que é importante a gente entender isso? Porque daí você vai entender que o que Jesus estava fazendo, soprando o Espírito naqueles discípulos que estavam trancafiados ali depois que ele ressuscitou, era exatamente a mesma coisa que Deus fez com o boneco de barro. Deus estava colocando vida no boneco de barro, e Adão, que era um boneco de barro, respira e recebe vida. Agora Jesus, o que ele faz? Ele morre na sexta-feira numa cruz. E ele morreu porque ele era ruim? Ele morreu porque ele não prestava? Jesus morreu porque tinha cometido algum crime, alguma coisa que era digno de morte? Não! Mas por que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus tinha uma missão, e a missão era buscar e salvar aquele que havia se... Jesus tinha uma missão, e a missão era buscar e salvar quem? Os perdidos. Ou seja, quando Adão e Eva pecam contra Deus e morrem aqui dentro e depois experimentam a morte física, toda a descendência de Adão e Eva nasce debaixo da mesma condenação. Porque a raça humana foi comprometida. Irmãos, irmãs, vocês têm o cabelo assim, né? Não tão liso. Graças a Deus a tecnologia, muita já tem, amém? Hoje já é mais normal deixar o black, é tão bonito, porque é bonito mesmo, né? Mas, de repente você olha e você fala para sua mãe, você não podia ter deixado eu nascer com o cabelo lisinho, lisinho? E tinha como?
A mãe tem o cabelo como? Black. O pai tem o cabelo como? Black. Como que o filho nasce cabelo liso? Só tem uma forma, que eu não preciso compartilhar com vocês: pular a cerca. E é engraçado porque as que têm cabelo liso querem enrolar o cabelo para deixar black. Quem tem o cabelo black quer alisar para deixar liso. Vai entender. Mas você entende o que eu estou falando? Então não é escolha. O ser humano, irmãos, está debaixo da condenação do pecado, por causa do pecado de quem? Adão e Eva. E aí esse homem que agora tem um espírito morto está distante de Deus, perdido de Deus. E então o que é que Jesus faz na cruz? Morre sem pecado, por causa do pecado de todos nós, de toda a humanidade. E ele faz isso porque ele tinha uma missão. E a missão era buscar e salvar quem? Os perdidos. Então entenda, agora aqueles discípulos ali que já caminhavam com Jesus, embora eles caminhassem com Jesus, embora eles pudessem ver tudo que Jesus fazia, o espírito deles ainda estava como? Adormecido ou morto. Então quando Jesus entra ali ressurreto, agora Jesus pode levar vida para todos aqueles. Por quê? Porque ele já havia pagado o preço do pecado na cruz. Então na cruz Jesus morre, o perdão de Deus escorre naquela cruz para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Ei, eu não sei se você já entregou a tua vida para Jesus, mas eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Se você não entregou ainda, essa é uma noite excelente para você fazer. É isso aí. Por que que os crentes, eles vivem cantando, e eles creem numas coisas loucas, e faça chuva, faça sol, se pede para se reunir, eles se reúnem, e eles leem Bíblia, e eles querem andar de forma certa? Por quê? Porque antes nós também éramos perdidos, o nosso espírito estava morto, mas no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que aconteceu conosco? O Espírito de Jesus entrou no nosso espírito que estava morto, e trouxe para nós vida. Então antes a gente vivia sem esperança. A gente dormia, acordava, levantava, trabalhava, xingava todo mundo porque fecha a gente no trânsito, e nada tá bom, esse emprego não presta, nada presta, o chefe é ruim, e esse emprego eu ganho um pouco demais. E não tinha perspectiva, não tinha esperança, porque aqui dentro nós estávamos o quê? Mortos. Diga, eu estava morto. Só os vivos podem dizer isso, né? Com convicção. Irmãos, eu quero declarar para vocês que antes de 97, um jovenzinho de 15 anos, eu mesmo, também estava assim, aqui dentro, morto. Mas no dia em que eu ouvi falar que Jesus morreu por mim na cruz, eu criei no que Ele fez por mim, eu creio no perdão que Ele me deu, eu levantei a minha mão, eu confessei que Ele é o meu Senhor e Salvador, e eu criei que Ele podia mudar a minha vida. O Espírito dEle entrou dentro do meu espírito e trouxe vida dentro de mim, e hoje eu carrego vida, 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 vida. O que você tem carregado? Vire para a pessoa que está na sala e diga para ela: o que você tem carregado? Vida ou morte? Vai, pergunta aí. Você está aqui pensando: ai, amanhã tem que levantar, trabalhar, mais uma semana, e esse governo que não é bom. Sabe o que está te faltando? Vida. Porque quem carrega a vida de Jesus Cristo dentro de si, nós não caminhamos de acordo com o curso deste mundo. Se as coisas deste mundo não vai bem, aqui dentro vai bem, porque nós carregamos a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. E a nossa esperança não está no governo de uma nação para resolver os problemas. Ah, mas há uma esperança dentro de nós. Sabe qual é?
nós aguardamos o dia em que Jesus Cristo voltará para nos buscar. É isso! Tem medo da morte? Não! Quer morrer? Ainda não, tem muita coisa para fazer. Mas tem medo da morte? Não! Porque aqueles que receberam o Espírito de Deus, dentro do Espírito, do seu Espírito que estava morto, recebeu vida. E a esses, a morte não é o fim, mas é o começo de um novo tempo. A eternidade nos aguarda. Então Jesus agora olha para aqueles discípulos e fala: ei, eu morri por vocês também, por toda a humanidade. Vocês já estão me seguindo, vocês me querem, vocês permitiram que eu fosse Senhor de vocês. Então agora, recebe vida no teu espírito, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E aqueles discípulos receberam vida. E a partir daquele momento, surge um novo nascimento. O que é um novo nascimento? Uma certa vez, um doutor da lei, alguém que conhecia muito das leis de Deus, procurou Jesus. O seu nome era Nicodemo. Você encontra essa história em João capítulo 3. Ele procura Jesus e ele pergunta para Jesus: mestre, o que é necessário fazer para ser salvo? Jesus falou para ele: uma coisa só é necessária. É necessário que você nasça de novo. Aí ele olhou para Jesus e falou: como assim? Eu, um homem velho, tem como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: ei, Nicodemos, se sente tanto bambambam, se sente o mais espiritual, o que sabe mais de toda a lei de Deus, e não entende as coisas espirituais. Não, Nicodemos, o nascer de novo é algo que acontece aqui dentro. E quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Vai viver a vida nesta terra sem carregar vida dentro de si. E quando morrer vai para o inferno, porque não nasceu de novo. Irmãos, a pergunta para nós essa noite então é: você já nasceu de novo? Você já foi salvo por Jesus mesmo? Essa vida que Jesus soprou nesses discípulos aqui já alcançou o teu espírito? Você teve uma experiência do novo nascimento? Ué, mas como assim? Irmãos, com muito custo eu fui entendendo, isso é coisa minha, tudo bem? Que alguns nasceram de novo. É essa experiência aqui de dentro. Entende, irmãos? Vocês estão me entendendo? Falar que nem o Dario. Eu me faço entender. É uma experiência. Sabe, já ouviu falar de metamorfose? Essa transformação. No reino animal tem a metamorfose da largata. Então uma largata, aquele animalzinho horrível que queima, né, que rasteja. De repente, numa árvore ali, ele começa a ser envolvido por um casulo. E o casulo vai envolvendo a largata inteira. Até que chega um momento que não se vê mais a largata, se vê apenas o casulo. Quem olha acha que é apenas um casulo, mas lá dentro do casulo está acontecendo uma transformação ou uma metamorfose. E daqui a pouco, aquele casulo é quebrado, e o que é que sai de lá de dentro? Uma borboleta, voando. Aquilo que se rastejava, agora passa a voar livremente. Quando a gente fala de nascer de novo, de receber Jesus como Senhor e Salvador, é isso que nós estamos falando. Mas voltando ao que eu penso, que eu tenho entendido, é que alguns experimentaram isso. Não é verdade, irmãos? Experimentaram. Mas outros apenas entenderam que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. Gostam da palavra de Deus. E se decidiram por Jesus. Então, indo atrás de Jesus.
Mas o fato de você ter se decidido por Jesus não significa que você já nasceu de novo. Você pode estar seguindo a Jesus, tentando seguir a Jesus, mas você pode não ter nascido de novo. Como assim? E como identificar quem nasceu de novo, se eu nasci de novo, ou se eu apenas decidi que eu quero caminhar com Jesus? É simples. Jesus falou, pelos frutos você conhecerá a árvore. Então, por exemplo, alguém que nasceu de novo, tem passado por essa metamorfose, o Espírito Santo está trabalhando nesse casulo dentro de você, gerando vida, te ajudando a vencer, a se libertar, a colocar a tua vida em ordem. Os frutos vão começar a ser o quê? Revelado. Agora, se isso não está acontecendo, você decidiu por Jesus, você gosta de vir na igreja, você gosta de ir no link, você gosta de ouvir a palavra de Deus, mas essa experiência aqui dentro, você ainda não experimentou. Por isso eu estou perguntando, nós nascemos de novo ou nós apenas decidimos por Jesus? Quem nasceu de novo vai sentir uma fome por Deus. Quem nasceu de novo recebeu aqui dentro o Espírito de Deus. Quem nasceu de novo não vai querer caminhar vivendo uma vida de pecado. Quem nasceu de novo não é perfeito do dia para a noite, é um processo, claro, mas aquilo que ainda está em desacordo com o que a Bíblia ordena, aquilo que nós chamamos de pecado, vai nos incomodar. E nós vamos começar a lutar contra essas coisas. Por quê? Porque nós não queremos desagradar a Deus. Aqueles discípulos até então, porque Jesus ainda não havia morrido na cruz, não tinha passado por essa experiência. Mas agora Jesus, recebam do meu Espírito. Vocês decidiram por mim, agora vocês vão viver o que nós chamamos de novo nascimento. E aqueles discípulos, irmãos, com vida agora dentro de si, entendem que eles podem caminhar com Deus, entendem que são perdoados dos pecados, creem fielmente naquilo que a Bíblia diz, estão dispostos a seguir a Jesus, custe o que custar, doa quem doer, porque eles receberam vida, e essa vida vai gerar frutos que provam que você nasceu de novo. E pastor, eu acho que eu não nasci de novo ainda não. Eu acho Jesus uma gracinha. Se ele tivesse Instagram, eu até seguiria ele, eu seria um seguidor. Mas assim, essa coisa assim dentro, não tive não. Pois eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode ainda não ter tido, mas se você já decidiu por caminhar com Ele, da mesma forma que Ele veio para esses discípulos e soprou neles o Espírito Santo, e o Espírito Santo gerou esse novo nascimento, vai acontecer o mesmo com você. Então não pare no meio do caminho, busque ao Senhor, e você vai viver essa experiência também. Amém, irmãos? Porque senão você só vai ser mais alguém que conhece a regra, conhece a Bíblia, sabe o que pode, o que não pode, mas você não carrega dentro de você uma vida. Tem gente que não carrega vida, mas eu sei que nessa noite, o Espírito Santo está soprando sobre nós, para gerar um novo nascimento em quem ainda não teve, para trazer essa transformação, porque o mesmo Jesus que apareceu ressurreto, lá naquelas portas trancafiadas, é o mesmo Jesus que ressuscitou, está aqui, liberando sobre nós o Espírito Santo dele. Posso ouvir um amém? Então, esse sopro do Espírito fala disso. Mas, em segundo e último lugar, Jesus soprou sobre aqueles discípulos, sabe para quê? Para transferir para eles a sua missão. Tem como... Eu não dei o tema da mensagem, né? É envio, é isso aí. Tem como pôr de novo para mim, Isa? Coloca aí o capítulo 20, versículo, pode ser o versículo 21. Então Jesus sopra sobre eles. Mas olha a declaração que Jesus falou. Jesus tinha uma... De novo, Jesus tinha uma... Qual era a missão de Jesus? Ei, vamos de novo, qual era a missão de Jesus? Buscar e salvar quem? Os perdidos. Amém? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim
como o Pai, quem é o Pai? Deus me enviou. Agora, eu, Jesus, faço o que com vocês, discípulos? Os envio. Então, em segundo lugar, a gente percebe que Jesus, ao soprar sobre esses discípulos agora, transferiu para os discípulos a missão. Você não acha fantástico isso? Eu acho. Jesus falou para eles assim: da mesma forma, o Pai me enviou para uma missão. E agora eu envio vocês para essa missão. Porque eu morri, ressuscitei, vou subir aos céus. Vocês já experimentaram o novo nascimento. O meu Espírito agora mora dentro de vocês. Vocês vão ser batizados daqui a pouco pelo meu Espírito. E aí então, vocês vão sair pelo mundo para ser as minhas testemunhas. Porque vocês agora vão carregar a minha missão. Da mesma forma que o Pai me enviou, Jesus falou que ele fazia o que com os discípulos dele? Jesus, da mesma forma, ele disse, da mesma forma que o Pai me enviou, eu agora faço o que com os discípulos? Eu os envio. A pergunta que não quer se calar essa noite: quantos aqui já são discípulos de Jesus? Levante a mão. Fique a mão levantada. Mas esses discípulos estão com vida dentro de si ou com morte? Quantos discípulos temos aqui de Jesus? Amém! Então a gente tem uma missão. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus para essa terra para cumprir uma missão. E qual era a missão? Salvar aquele que havia se perdido. Jesus agora, antes de subir aos céus, diz: e eu deixo com vocês também a minha missão. Eu os envio. Essa palavra envio aí, o Novo Testamento é escrito no grego, ok? Na língua grega. Mas essa palavra envio tem a ver com ser enviado para cumprir algo. Tem a ver com alguém que é representante. Por exemplo, um embaixador de uma nação. Essa palavra envio. Quando Jesus falou, eu vos envio, ele estava querendo dizer, agora vocês que são os meus discípulos, que receberam o meu Espírito, que carregam a vida dentro de vocês, vocês agora vão ser os meus representantes, os meus embaixadores. O embaixador do céu aqui na terra. Se somos discípulos, é isso, irmãos. Sim ou não? Tem gente que não gosta de ouvir isso. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ficar dentro da igreja, de bracinho cruzado, vem no culto, levanta, canta, bate palma, levanta a mão, ora, né? Ouve o pastor, dá oferta, dá o dízimo, é batizado, participa da ceia, e vai embora para casa e vamos viver a vida segunda-feira normal. Mas você e eu precisamos entender essa noite que nós não somos aqueles que não sabem a palavra. Nós conhecemos a palavra de Cristo. Nós somos embaixadores de um rei que reina da eternidade. E nós vamos representá-lo nessa terra. E aí é que o chicote estrala. Porque Jesus tem um foco, que é resgatar os perdidos. Essa era a missão dele. E aí agora ele aparece ressurreto, sopra do Espírito dele. E a Bíblia diz que mais alguns dias ele subiu para o céu. Mas antes de subir aos céus, Mateus 28, 18 a 20. Consegue pôr, Isa? Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus agora já soprou o Espírito, já trouxe o novo nascimento para os discípulos, para todo aquele que crê, deu a ordem que enviou a gente. Então Jesus falou assim, então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas façam discípulos em Riacho das Almas, Pernambuco? Sim! Mas pare aí, não! Batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensine eles a obedecer a tudo que eu ordenei para vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Jesus mandou os discípulos se tornarem discípulos, entregar a vida para Jesus, nascer de novo, ter essa experiência. O Espírito Santo vai vir morar dentro de nós, trazer vida.
para a gente cantar na igreja? É não? Para eu filmar o culto como voluntário na igreja? Para eu limpar a igreja? Mas nós fomos salvos e agora, como discípulos de Jesus, Ele também nos envia, e o seu envio tem um objetivo, uma missão, que agora é a nossa missão: salvar o que está perdido. Por isso, antes de subir agora aos céus, nesse episódio aqui, se continuar lendo, você vai ver, aí ele subiu aos céus, ressurreto, e ficou lá. Mas um dia ele disse que ele voltará para buscar a igreja dele, que somos nossa. Mas até lá, ele disse que nos envia. Há um envio de ser um representante de Cristo na terra. E qual que é o nosso papel? Vão por todas as nações, ou seja, independente de qual seja, gente, o teu campo de atuação. Tem gente que vai para outras nações levar a boa notícia de que Jesus morreu por todos. Sim, é verdade. Tem gente que vai apenas levar essa salvação, vai ser enviado para representar Jesus dentro da sua família, dentro da sua casa. Tem outros que vai ficar dentro ali do seu estado. Não importa qual é o campo de atuação quando falamos de nação. O que importa é se nós estamos fazendo o que Jesus ordenou que a gente faça. Porque senão, irmãos, não adianta cantar, não adianta dançar, não adianta arrumar a igreja, não adianta ser voluntário, não adianta ser pastor, se nós não estivermos sendo enviados e cumprindo a missão que Jesus transferiu para mim e para todos os discípulos dele. Choca. Porque a gente gosta mesmo é de ficar quietinho na igreja. A gente não gosta muito dessas coisas de trabalhar, né? Levar o reino de Deus, manifestar a bondade, falar para os vizinhos. Se você falasse mais no seu Instagram sobre o que Jesus fez na cruz, seria mais vantajoso do que você ficar lá postando versículo bíblico. Ou falando mal dos outros, que é pior ainda. Ostentando vida. Não estou falando que você não pode, né, tirar foto, não. Mas eu acho que a gente pode usar isso também. Mas eu sou discípulo de Jesus, Ele me enviou, o Espírito dele está sobre mim, muito bem. Cadê os frutos? Cadê as vidas que estão sendo salvas através da minha vida? Porque Jesus não enviou apenas alguns para cumprir o trabalho da missão, mas Ele enviou a todos os seus discípulos. E Ele deu para nós o que? Autoridade. Representante, irmãos, um embaixador de uma nação, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele tem autoridade em todo lugar que ele vai. Sabe por quê? Porque ele representa a sua nação. Um discípulo de Jesus que foi enviado por Jesus, ele é o representante de Jesus aonde quer que ele vá. Ele pode ir no boteco comprar uma coca, ali falar de Jesus, o dono do boteco querer ouvir mais, pedir oração, ele pode orar pelo dono do boteco, porque ali dentro do boteco, que ele foi comprar uma Coca-Cola, ele é um representante de Jesus. Ele vem para o culto, chega aqui, ele se encontra com um monte de representantes de Jesus. Ele está dentro do ônibus, ali no ônibus ele pode ser um representante de Jesus, conversando com a pessoa do lado, falando o que Jesus fez por ela, o quanto Jesus ama ela, o plano de Deus para a vida dela, porque nós carregamos uma missão, a missão de Jesus, e a missão dele era alcançar e salvar o que havia se perdido. Temos autoridade, e se a pessoa pedir para eu orar por ela, você vai orar. E se eu começar a orar por ela, ela começar a virar o olho, você vai mandar embora. Porque nós temos autoridade no nome de Jesus. E se a pessoa falar, ora por mim que eu estou desempregada, ore por ela com fé. Diga, Senhor, abra uma porta de emprego. Deus pode abrir a porta de emprego. E se ela estiver doente, pedir para eu orar por ela, ore por ela. Deus pode curar ela através da tua vida. Mas você e eu temos um envio. Somos discípulos de Jesus, logo precisamos representá-lo na terra. Então, nessa noite, irmãos, eu estou pregando sobre isso, porque o tema é propício para a noite. Nós temos um grupo de irmãos que foram treinados
que não são perfeitos como eu não sou, mas que querem obedecer aquilo que Jesus nos ordenou. Cumprir a missão de Jesus. O que impressiona Deus não é se você canta muito bem. O que impressiona Deus não é se você é muito inteligente. O que impressiona Deus não é se você dá muito dinheiro para as pessoas. Tudo isso é muito bom. Mas o que impressiona Deus é quando nós entendemos que nós temos uma vida que Ele deu para nós. O Espírito dele está dentro de nós. E eu entendo a missão que eu carrego agora, porque eu sou um discípulo de Jesus. E por isso eu vou cumprir a missão que Ele me entregou. Então, Isa, coloca para mim, minha filha, de novo, o verso 21, para a gente encerrar. Não há como você falar que você nasceu de novo e não cumprir a missão, viu? Não existe. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus em 97, eu não sabia nada da Bíblia, só que Jesus havia morrido por mim, e que Ele me perdoava e me salvava. E eu criei, e o Espírito dele veio morar dentro de mim, de uma forma violenta. Gerou um novo nascimento. Não deu outra. No próximo sábado eu estava reunindo quem queria estar reunido na minha casa para me compartilhar. E aí eu lembro que uma jovem, era vizinha, chegou lá na minha casa, não tinha nem convidado. E lá, do meu jeito, eu falei sobre Jesus, o que Ele podia fazer. Isso em 1997. E ela aceitou a Jesus. Experimentou Jesus. E hoje, 26 anos depois, passou a ser melhor ovelha da nossa casa, né? Ovelha do meu rebanho. Tentei me livrar, mas não deu. Tá aqui, Adriana. Deu trabalho, irmãos. Mas sabe por quê? Porque quando você recebe vida, você quer compartilhar vida. Quando você recebe algo bom, você quer compartilhar. E eu queria compartilhar Jesus. Aliás, hoje eu gosto de compartilhar. O momento que eu mais amo do culto é quando eu falo: alguém quer aceitar Jesus? E alguém levanta a mão. Eu digo: aleluia! Porque eu entendo a minha missão, irmãos. E a minha missão como discípulo é a mesma que a tua. Olha lá. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu quero que você faça uma declaração comigo, dizendo assim: se você é discípulo de Jesus, ok? Se você ainda não é, porque você vai se tornar hoje, já faz pela fé então. Todo mundo faz, melhor. Vamos crer. Diga: assim como Deus enviou a Jesus para uma missão, Jesus me enviou para dar continuidade à sua missão. E a sua missão é salvar e achar os perdidos, para que eles também recebam o que eu recebi: vida de Deus em mim. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé.